Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma boa noite, uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também a toda a comunidade pelotense que nos assiste aqui no nosso programa semanalmente, todas as sextas-feiras, mas a programação da TVC que vai ao ar todos os dias, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa de TV do SIMP é comandado, apresentado e produzido por mim, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP. Nosso programa hoje aqui, ao vivo, nesta noite de 15 de março de 2019. Em Pelotas, no momento, 24 graus, uma noite agradável e mais uma vez o SIMP vem com o seu programa aqui que é voltado para os servidores públicos da Prefeitura de Pelotas, trazer aquilo que o sindicato faz semanalmente, atualizando sempre o que aconteceu do último programa para cá, uma parte da rotina e do trabalho que é desenvolvido pela direção que defende intransigentemente os interesses, os direitos desta grande categoria que é a dos servidores públicos municipais de Pelotas. O nosso programa de TV aqui, ele passa ao vivo na TVC, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui na TVC. E além do nosso programa de TV, o SIMP dispõe de várias outras mídias, outros meios eletrônicos para melhor oportunizar o acesso e também diminuir o distanciamento entre o sindicato e a sua categoria no que tange às informações, a comunicação, ao feedback do trabalho desenvolvido, que foi solicitado, encaminhado ou deliberado em algum fórum legítimo da categoria. Então, essas mídias, elas fazem com que de forma mais ágil, mais rápida, possamos termos uma conexão entre a categoria e o sindicato que a representa. Então, vamos aos nossos meios eletrônicos, às nossas mídias, Nós começamos pelo site do SIMP, A nossa página eletrônica é o www.simpelotas.com.br. Esse é o site do SIMP. Você lá encontra sempre matérias, informações, também tem à sua disposição os horários de atendimento da entidade, os serviços que lá são prestados aos seus associados e dependentes, como o atendimento com a médica clínica geral, com a dentista, com a nossa assessoria jurídica, dias e horários de atendimentos. Também você encontra a relação completa dos nossos convênios, ou seja, o SIMP tem diversos parceiros comerciais, seja no ramo de farmácias, macroatacado, postos de combustíveis, loja de vestuário, de calçados, enfim, também tem uma relação dos profissionais que oferecem descontos, profissionais médicos, fica tudo à sua disposição na nossa página. Também, quem acessa ela, no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, ali tem um vídeo que é sempre do último programa de TV que foi exibido ao vivo aqui pela TVC. Então, para que você compreenda, nós estamos aqui no nosso programa ao vivo, neste exato momento, que também reforço que ele está sendo transmitido pela fanpage, ou seja, pela página da TVC no Facebook. Então, quem tem Facebook e colocar agora lá TVC Pelotas, vai estar na página da TVC e também através aí do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, você poderá estar acompanhando ao vivo a nossa programação também pelo Facebook, pela página da TVC. Basta você colocar por TVC Pelotas. Então, o programa nosso, enquanto ele é aqui transmitido ao vivo, nós, na sequência, saímos daqui da TVC com a gravação deste programa que foi ao ar ao vivo
E aí, bem no iniciozinho já da semana seguinte, nós já disponibilizamos este vídeo na íntegra, para quem porventura não tenha assistido, ou até quem assistiu, mas deseja rever, ele está também no nosso site, esse aí que está na sua tela, www.simpelotas.com.br. Então, quando você acessa a página, lá no canto superior esquerdo, encontra-se esse vídeo. Também disponibilizamos o nosso e-mail. Se você deseja enviar um e-mail para o SIMP, o endereço está aí na sua tela, simp@simpelotas.com.br. Também fazemos questão de enfatizar que, por este e-mail, o servidor público pode nos enviar denúncias sobre o seu local de trabalho. Se são problemas de assédio moral, condições de trabalho, enfim, pode anexar enviando imagens, vídeos, documentos, áudios. Nós preservaremos o sigilo do colega que nos enviar. Mas para nós é importante que você se identifique, para que a gente possa ter um retorno, né, dar um retorno a esse colega quando dá denúncia, porque o nosso papel é apurar a denúncia e, constatada, encaminhá-la às autoridades competentes. Então, envie. E claro, não somente para denúncia, você pode utilizar esse e-mail para fazer qualquer tipo de questionamento, crítica, sugestão, elogio. Fique à vontade. Nosso e-mail é o simp@simpelotas.com.br. E, na sequência, disponibilizamos também o nosso Twitter. Se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, você pode fazer através do twitter.com/simpelotas. twitter.com/simpelotas. Lá no Twitter, nós costumamos colocar a nossa postagem, é o título de uma matéria e o seu respectivo link. Então, quando você clica neste link, será remetido ao nosso site, onde lá conterá essa matéria ou informação na íntegra. Então, também não nos deixe de seguir através do twitter.com/simpelotas. E como eu estava falando que lá no site nós disponibilizamos o vídeo do programa de TV quando ele passa aqui ao vivo na TVC, nós também temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, quem lá acessar o site do YouTube, youtube.com, só acrescente lá na URL lá em cima, /simpelotas, conforme está aí no seu vídeo, youtube.com/simpelotas. Você acessará o nosso canal de vídeos. O que temos lá? Estão postados os vídeos de todos os programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC ao longo destes mais de 11 anos que já temos a nossa programação. Então, somos já bem antigos aqui na casa, na TVC. Temos há mais de 11 anos a nossa programação. E lá você encontra todos os vídeos dos nossos programas, mas também encontra outros vídeos, alguns orientadores, explicativos sobre determinado assunto, algum outro vídeo que demonstre alguma mobilização, uma atividade de assembleia, paralisação ou uma atividade de confraternização, inclusive. Temos vários vídeos lá postados. Então, para isso, basta visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/simpelotas. Por fim, no que tange aí a mídias eletrônicas, temos também a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook. Então, se você quiser acessar a nossa página, compartilhar alguma matéria, alguma informação, você faz através do simp.pelotas.
tudo em minúsculo, tudo junto, conforme está escrito aí na sua tela, simp.pelotas, coloca lá na pesquisa do Facebook, você acessará a nossa página. Lá nós diariamente colocamos matérias, informações, avisos, diversos comunicados. E na linha do tempo, lá na timeline, você pode tranquilamente postar o seu comentário, colocando o seu elogio, a sua crítica, o seu questionamento, a sua sugestão, enfim, fique à vontade. A página aí é toda sua, de todos nós. Por essa página, nós disponibilizamos também o serviço de Messenger, que é a mensagem inbox, a mensagem fechada, onde somente nós e o colega que entrar em contato conosco podem visualizar. E aí ela serve também como um canal de denúncia por parte do servidor, porque pelo Messenger você também consegue anexar um vídeo, uma foto, áudio, um documento. Você pode anexar qualquer tipo desses arquivos e da mesma forma encaminharemos. E claro, por tratar-se de uma forma sigilosa, você fica à vontade através deste canal de, porventura, precisa saber de uma informação do que se refere à sua folha de pagamento, à sua ficha funcional, a algum desconto, qualquer coisa de cunho pessoal, fica somente entre a direção do SIMP, que quem responde são somente diretores do SIMP, e o colega qual entrou em contato conosco. Bom, já aqui ao vivo, no nosso programa de hoje, que vai ao ar aqui até às 20 horas, para nós a sua participação ela é muito bem-vinda, é de grande importância. Se você quiser participar conosco ao vivo aqui, basta você enviar a sua mensagem de texto. Pode ser via SMS, mais conhecido como torpedo, ou via WhatsApp. Para isso é bastante simples, envie a sua mensagem escrita para o número 991228820. Nós enfatizamos mensagens escritas, pois não colocaremos aqui no ar mensagens de áudio, que são possíveis de serem enviadas através do WhatsApp. Então, nos envie a sua mensagem escrita, mas ficando inteiramente à vontade. Faça o seu questionamento, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio, converse conosco, interaja conosco aqui, que com certeza ao vivo estaremos lendo na íntegra a mensagem e fazendo a contextualização daquilo que você nos enviar, tá bem? E reforço também que dentre todas essas mídias e meios e formas de contato os quais eu acabei de passá-los, o SIMP também tem um programa de rádio ao vivo, semanalmente. Este programa de rádio é chamado de Trabalho de Base e ele vai ao ar todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, na Radiocom 104.5 FM. Ou também você pode escutar através do site da própria rádio, www.radiocom.org.br. Através do site tem ali uma ferramenta para que você possa ouvir de forma online o nosso programa de rádio, que também é um programa que tem a característica de atualizar as informações aos municipários, também costuma levar algum colega para uma entrevista e que ele possa melhor esclarecer a comunidade pelotense, do seu cargo, das suas atribuições, do seu local de trabalho. Então também fica estendido o convite para que acompanhe o nosso programa de rádio. Então viram que o SIMP faz todo um esforço na questão de divulgação, comunicação, de dar vez e voz aos municipários naqueles assuntos pertinentes à categoria. Não é fácil de manter essa estrutura, requer custos. Quem ajuda,
quem propicia para que possamos realizar isto são somente os sócios do sindicato. Quem não é sócio do sindicato não contribui com a entidade, mas é contribuído, porque recebe toda a nossa defesa, recebe o nosso respaldo, recebe a nossa luta, a nossa representatividade. Mas a gente ressalta a importância de termos cada vez mais um número maior de sócios para possibilitarem que a gente possa devolvê-los em forma de luta, de trabalho, de serviços, de lazer. Então é muito importante associar-se ao sindicato pelo fortalecimento que dá. E não só a luta, as causas trabalhistas, mas também nos serviços que podem ser prestados, nas confraternizações, em lazer. O ano passado mesmo o SIMP adquiriu, depois dos seus mais de 25 anos de existência, né, na realidade 30 anos de existência, o SIMP este ano em dezembro fará 31 anos, neste ano. Ele completou, vamos dizer recentemente, em dezembro último, agora de 2018, o SIMP completou 30 anos de existência enquanto Sindicato dos Municipários de Pelotas. E no ano passado o SIMP adquiriu uma área de quase 2,5 hectares, muito bonita por sinal, com arroio que cruza essa área, com vegetação nessa área. É uma área que será preparada para a sede campestre do SIMP. Ela fica bem nas margens da BR-293, que é a mesma quem vai para Capão do Leão, quem vai para o município de Morro Redondo, né? Então, fica bem nas margens da BR-293 e fica a cerca de 30 quilômetros daqui do centro da cidade até pelas margens da BR-293. Fica inclusive essa área que é bem nas margens da BR, tem uma parada de ônibus na frente então a pessoa desce do ônibus, para quem não tem carro, não tem moto, se descer do ônibus, já desce, entra numa estradinha de chão, mal entrou nessa estradinha de chão, já está na sede campestre do SIMP, não precisa nem ter carro para ir lá, o nosso associado e seu dependente. E, como referência, ela fica situada em frente a um camping. Existe um camping do lado oposto da BR-293. Esse camping é no sentido de quem vem de Morro Redondo para Pelotas. Agora não me vem bem ao nome à cabeça o nome do camping, né? Mas esta área que o SIMP adquiriu foi o ano passado e pretendemos agora, nesse ano, construir, né, já fazer um projeto arquitetônico para a gente dar uma cara àquela área, né, construir um campo de futebol, construir área de lazer com tipo um galpão, um CTG, também banheiros, umas espécies de quiosques, churrasqueiras na parte arborizada com sombra e por onde passa o arroio, acho que é Arroio das Pedras o nome, e o camping é alguma coisa nesse sentido, Camping das Pedras, alguma coisa similar, ou Chácara das Pedras, alguma coisa assim. Eu já estou pesquisando aqui online para poder afirmar para vocês, se eu encontrar aqui rapidamente. Então, pessoal, nessa sede campestre do SIMP, nós já pretendemos fazer essa construção e tão logo a gente consiga concluir com área de estacionamento, inclusive, o arroio que é possível tomar banho, isso vai ser de grande valia para a categoria, né, para os municipários associados e dependentes de sócios. Então, eu já encontrei aqui a matéria, para ser mais preciso. Fica às margens da BR-293, quilômetro 40, tá? Fica em frente ao camping Chácara das Pedras, junto à ponte sobre o arroio Passo das Pedras. Então fica nas margens da BR-293, quem vai para o Capão do Leão, para o Morro Redondo. A nossa área é nas margens da BR, fica em frente
ao camping Chácara das Pedras, para quem conhece, né? É uma área de quase 2,2 hectares, né? Então tem sombra, vegetação, um arroio para poder tomar banho, fazer prática de esportes, enfim, né? Então o SIMP, a nossa direção se orgulha muito, porque quando o SIMP tinha 25 anos de idade, ou seja, 5 anos atrás, o grande sonho era ter uma sede própria, que o SIMP não tinha. E para quem não conheceu, o SIMP funcionava no prédio da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, aqui pertinho da TVC, do nosso estúdio, na esquina da Padre Anchieta com a Neto. Prédio este que há pouco tempo foi tomado por fogo, por um incêndio, onde só restou a fachada, a parte externa, consumiu toda a parte interna. Oxalá, Olorum, ainda bem que o SIMP conseguiu sair há 5 anos, hein, Wagner? Tu que está nos assistindo aí também, Wagner, que nos auxilia na técnica, né? O SIMP funcionava aqui há 5 anos atrás, né? Então, se nós estivéssemos aqui até o presente momento, tinha queimado tudo do SIMP, o SIMP também teria perdido tudo, porque o SIMP muito tempo funcionou de forma cedida pela prefeitura, um espaço de forma cedida no prédio da secretaria, e gera uma antiga reivindicação da categoria. Então, graças a uma direção séria e que soube valorizar a questão de ter uma sede própria, de um funcionamento, de um melhor acolhimento para os seus associados, o SIMP adquiriu uma sede própria, com recursos próprios, sem empréstimos, sem financiamentos, que foi o prédio lá da Rua Almirante Barroso, que estamos sediados lá desde 2014, Rua Almirante Barroso 1614, quase esquina Tiradentes. Só que nós adquirimos isso lá no meio do ano passado, e nós divulgamos em todas as nossas mídias, inclusive nas assembleias que o SIMP promoveu, nós informamos, nós trouxemos o vídeo da área a qual a gente adquiriu aqui no nosso programa na TVC. Só que conforme eu estava falando, primeiro, esta direção do SIMP cumpriu com a sua promessa e um sonho antigo, adquiriu uma sede própria, né, lá na Barroso 1614, esquina Tiradentes. Um prédio bem comprido, né, com um gabinete odontológico novinho e completo, né, uma sala com atendimento com a médica clínica geral, uma sala de atendimento específico para assessoria jurídica, uma sala da direção que dá para fazer reuniões aí com até 40, 50 pessoas, e uma sede própria, sem nenhum tipo de financiamento ou empréstimo. Fizemos obras, fizemos diversas melhorias. E para a próxima gestão de 3 anos, nós nos comprometemos que nós iríamos adquirir uma sede campestre. E foi o que a gente adquiriu, essa área no ano passado, comprada também com recursos próprios. Então, já está adquirida, já está comprada essa área, desde o meio do ano passado, né? Vou repetir aqui, entra no site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quando você entra no nosso site, à direita tem um campo em branco que diz pesquise. Aí você digita ali dentro, sede campestre, só isso. Vai abrir para você a matéria explicando sobre essa sede campestre. Quando foi, tamanho da área, você poderá ver fotos da área, porque tem fotos dessa área lá. Por isso que eu digo a importância de acompanhar as nossas mídias. Então você que está nos assistindo agora, entra no site do SIMP, www.simpelotas.com.br. À direita tem uma parte que diz de pesquisa, tá? Tem uma parte que diz de pesquisa. Tem um campo em branco que diz pesquise e em vermelhinho do lado diz go, que em inglês é ir. Aí você digita ali dentro do branco, sede campestre, e aí você achará a matéria, e a matéria tem esse título: após histórica aquisição de sede própria, lá da Barroso, SIMP agora adquire sede campestre para seus associados. A matéria está datada de 6 de setembro de 2018, tá? Então nós cumprimos com a nossa palavra, nossa direção é séria, sabe gerir os recursos dos associados. Por isso a importância de cada vez mais termos associados. Permite que temos canais
como esse de TV, de rádio, sistema de som para nossas assembleias, para que possamos ter uma sede para melhor acolher o associado e o seu dependente, oferecer serviços aos nossos associados e dependentes, e também a parte de lazer com uma sede campestre. Repito, essa área está comprada. Nós vamos fazer agora o projeto arquitetônico dela e que possamos ainda já esse ano fazer toda a estruturação, porque vai ter que ser feita a terraplanagem, nós vamos ter que investir com a construção lá de um galpão, de um CTG, construção de banheiros, pracinha para crianças, limpar embaixo das árvores, deixar bem limpinho por baixo, para fazer diversas churrasqueiras, quiosques, a parte do arroio que cruza o nosso terreno, a nossa área, também deixar tudo bem limpinho, com sombrinha. Então os associados dependentes poderão tomar banho lá no verão, praticar esportes náuticos que ali sejam possíveis, né? É um arroio bem largo, ele não é fundo, mas ele é bem largo, bem extenso. Então assim, maravilhoso, um campo de futebol de 7, poder jogar futebol, poder jogar vôlei, uma área de estacionamento. E eu digo a vantagem da localização. Colega que não tiver carro nem ônibus, pega o ônibus para ir para Morro Redondo, ele desce no quilômetro 40, na beira da faixa, em frente ao camping Chácara das Pedras. Conforme desceu do ônibus, caminha poucos metros por uma estrada de chão, já é o terreno ali localizado. Então foi um grande achado, a gente pesquisou muito, a gente verificou muito sobre isso. Então é mais uma obra aí séria dessa gestão do SIMP. Inclusive, eu recebi uma mensagem aqui do final 9593 via WhatsApp, que nos coloca: desculpe a distração, não escutei a previsão para funcionamento da sede campestre. Ansioso para usar esse espaço. E deu uma risadinha aqui. Não temos data ainda, colega, para o uso dela, porque a gente adquiriu e estamos otimizando os recursos para investimento nela. Até uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Graças ao governo Temer, Bolsonaro, isso tem que ficar bem claro, que são governos que lutam cada vez mais contra os sindicatos, né, para embretar cada vez mais os sindicatos, principalmente o governo do presidente Bolsonaro, que um dos recursos que foi possível para a gente poder adquirir tanto lá a sede própria como essa sede campestre é a contribuição sindical, aquela obrigatória para todos os municipários, que é de um dia de trabalho, prevista lá na nossa Constituição Federal de 88. Para quê? Porque mesmo quem não é associado, existe um segmento, um sindicato que ele representa. Então, quando o SIMP está lutando por assédio moral, por condições de trabalho, carga horária, pagamento disso, daquilo, descontos salariais, data base, que é negociação salarial, o SIMP está lutando para todos, não só para os associados. E os não associados fazem jus daquilo que o SIMP ganhou. Seja numa negociação, seja agora com uma liminar judicial que o SIMP obteve, que garantiu o pagamento dessa folha, assim como era lá na folha de novembro, porque todos sabem que que a folha de pagamento de dezembro e janeiro, a prefeita Paula cortou aquele sistema do efeito cascata e reduziu em muito o salário de vários trabalhadores, e aí foi graças ao SIMP que o salário retornou e voltou a ser como era, por uma ação judicial exitosa nossa, e que foi para todos os trabalhadores, inclusive não sócios, e ganham com isso. Então, quando há desconto uma vez por ano, que ocorria em março de cada ano nos nossos contra-cheques, nós pegávamos esse volume que era um pouco maior de dinheiro, guardávamos ele, aplicávamos ele, para depois de 3 anos conseguir ir lá comprar a sede, como foi a sede própria e a sede campestre. O que aconteceu? No governo Temer e governo Bolsonaro, foi aprovado, por iniciativa do Executivo Federal, que não haja mais a contribuição sindical obrigatória, que era apenas de um dia de trabalho, que a contribuição sindical ela seja facultativa, que o trabalhador que quiser, ele tem que formalizar por escrito, ou seja, burocratizar, ele tem que formalizar por escrito, antecipadamente no sindicato,
que ele quer que tenha esse desconto que é de apenas de um dia de trabalho do ano inteiro dele. Logo, muitos colegas olham, isso aí é dinheiro para o sindicato, não tem que dar nada, papapá, não sou nem sócio. Pois é, mas ele faz jus de tudo aquilo que o Simp conquista para ele, que não contribui para o sindicato, porque nem sócio é. E antes contribuía porque era uma obrigação desde a Constituição Federal de 88, e não contribuía todo mês, era um dia só de trabalho do ano inteiro. E para a gente poder ter uma assessoria jurídica competente como nós temos e todo esse trabalho, que tem custos, quem banca isso são os associados. Quem não é associado não ajuda em nada com o sindicato, mas ajudava antes por um dia de trabalho. E aí até isso se cortou. E agora no governo Bolsonaro estão sendo feitas medidas provisórias e outros projetos de lei para cada vez mais atacar os sindicatos. Qual é a preocupação do presidente com os sindicatos? Porque ele sabe que os sindicatos, não vou generalizar, obviamente, tem sindicatos e sindicatos, assim como tem presidentes e presidentes, assim como tem prefeitos e prefeitos, assim como tem colegas e colegas, tá? Mas a preocupação dele enquanto presidente é porque esse sindicato que é atuante defende o interesse da classe trabalhadora, vai à rua, sabe fazer embate técnico, jurídico, não só ficar devaneando. E eles sabem que, tirando e enfraquecendo os sindicatos, é muito mais fácil para eles manipularem os trabalhadores e retirarem direitos de trabalhadores. Ou alguém acha que a reforma da Previdência que o presidente Bolsonaro agora está propondo vem alguma vantagem? Só perde na reforma da Previdência. Só aumenta tempo de contribuição, aumenta idade de contribuição, retira acumulação de benefícios, acaba com muita coisa, ou reduz com muita coisa. Eu quero ver quando que ele e o Senado e a Câmara dos Deputados vão fazer projeto para retirar deles, retirar a verba de gabinete, retirar aquele número excessivo que podem utilizar de recursos para pagar assessores, o vale gravata, o vale passagem aérea, o vale refeição deles, o apartamento funcional, motorista e por aí vai. Não vemos nenhum projeto de lei deles nesse sentido para primar a eficiência da administração pública, para reduzir custos, mas para atingir trabalhadores sim. Então, quando a gente vê iniciativas como essa, que nós conseguimos adquirir uma sede campestre, uma sede própria, nós não somos órgão público. Os diretores do Simp não ganham absolutamente nada para ser diretor do sindicato. Ganham o mesmo salário do concurso para qual a gente prestou. A única coisa é que a gente é cedido do nosso local de trabalho para exercer as funções de direção do Simp, onde a nossa carga horária é muito maior que lá do local de trabalho, porque o Simp funciona de manhã, funciona de tarde, lá no atendimento ao público, e trabalha de noite, tanto que eu estou aqui. Estou trabalhando desde as 8 horas da manhã, estou aqui apresentando o programa de TV hoje, saio daqui da TV só às 8 horas da noite. Eu não ganho hora extra, não ganho vale alimentação a mais por isso, qualquer outra coisa a mais para isso. Tem muitos colegas às vezes, porque na direção do Simp eles ganham para isso. Não, está lá no nosso estatuto, não tem como, é proibido. Tem sindicatos que tem lá no seu estatuto, prevê uma remuneração para o seu diretor, porque ele tem que se dedicar mais do que se ele estivesse lá no seu local de trabalho. A responsabilidade ela é imensa, ela é muito maior, Então quem está ali está porque gosta da luta, está no amor, está porque quer fazer o enfrentamento, quer fazer o combate em nome dos municipários. E é isso que nos move, é isso que nos motiva muito quando a gente vai lá e ganha da prefeitura e devolve o salário do trabalhador que foi retirado legalmente. Nos motiva quando a gente foi para a Câmara no final do ano passado e derrubamos um projeto de lei da prefeita que era para retirar direitos dos profissionais do magistério. Nos motiva quando a gente consegue reduzir a carga horária, que fizemos uma luta para todos, mas que a prefeita não fez para todos, mas por uma boa parte da categoria, por uma luta nossa. E quando ganha, por mínimo que seja um aumento de salário, um aumento de vale alimentação, é porque foi feita a luta, que se não fizer luta eles não dão aumento nenhum. Fica no zero nos dois. Então é isso que nos motiva.
né? Entrar com uma ação judicial, fazer uma mobilização da categoria, poder ajudar um colega que está lá sofrendo assédio, que está tendo prejuízo no estágio probatório e tu dizer para ele, colega, tem representação do SIMP lá dentro do estágio probatório, nós vamos te defender lá dentro. Tem colega, sim, colega, nós temos representação dentro do Conselho Deliberativo Fiscal, dentro do Previpel, para te ajudar nas demandas do Previpel no problema que tiver. Colega, tem assessoria jurídica do SIMP que não te cobra nada. Lembrando, tem várias assessorias jurídicas de sindicatos que cobram no êxito da ação. Então o colega já paga a mensalidade, aí entrou com uma ação lá de um direito trabalhista que ele tinha que ganhar. Aí ainda no êxito da ação é cobrado 20%, 30% de honorários para os advogados. No SIMP, colega, tu paga de mensalidade apenas 1% do teu salário. Tu usa dentista quantas vezes quiser sem carência, tu e os teus dependentes, todos. Tu usa médica clínica geral quantas vezes quiser sem dependente, e o titular, o servidor, utiliza da nossa assessoria jurídica para quaisquer ações de cunho trabalhista, sem pagar nada mais por isso, e quando sai o êxito da ação, o servidor recebe limpo, o sócio, ele recebe limpinho o valor. Não vai nenhum tostão para os nossos advogados e nem para o sindicato, ele recebe integralmente o valor. Então está na hora do servidor que ainda não é sócio ver a importância de se associar, a importância de ter um sindicato forte. Claro, isso depende de quem está na direção. Se tu elege uma direção, entre aspas, pelega, que não faz a luta, que tem cunho partidário, que é vinculada a governo, não adianta tu contribuir para o sindicato, porque aí vai virar só clube de lazer, né? E pelo menos nas nossas gestões não é esse o nosso foco. É também propiciar atividades de confraternização e lazer, mas o foco principal é lutar pelo trabalhador, lutar pelo trabalho, pelas condições, pelo salário, pela carga horária, por todos esses elementos. Tá? Então é nesse sentido que a gente tem que fazer o apanhado de quão é importante fazer a defesa do sindicato. E para aqueles que são contra, sindicato tudo igual, é só para arrecadar, não adianta nada, a gente ganha uma mixaria, não sei o quê. Pior seria se não tivesse quem fizesse ainda o enfrentamento e a luta. Pior seria, se já está ruim. Olha, é um ditado que não falha. Nada é tão ruim que não possa ainda piorar mais, né? Então, pense nisso. E aí o colega que participa conosco nos coloca assim: perfeito, Tiago, obrigado. E perfeitas colocações, abraço. Aí tem uma outra mensagem aqui também do WhatsApp, final 1322. Final 1322. Tiago, boa noite. Tu, como sempre, bastante esclarecedor. Te assisti na TV Câmara ontem. Não sei se vocês comentarão hoje, mas perfeitas as tuas colocações, sempre conciso e direto. É assim que precisamos, que façam a luta, que nos defendam, que nos representam. Um abraço, Amaral. Amaral, grande abraço, obrigado pela tua audiência, né, pelas tuas palavras amigas. Tem aqui mais uma outra mensagem. Olá, sou o Felipe, trabalho na SMS, Secretaria Municipal de Saúde. Estou muito feliz pela luta de vocês. Soube que vocês ganharam também o piso salarial da categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, né? Sou motorista e estamos lutando pela redução da carga horária. Sei que vocês falaram na Câmara ontem e que vocês vão comentar isso hoje no programa de TV, pelo que eu vi nas postagens do Facebook e do site. Isso mesmo, colega, nós já vamos entrar agora nesses assuntos e num vídeo importante, para quem tem memória curta, ver o que a prefeita Paula prometeu para todos. Primeiro é o seguinte, pessoal, o vídeo que vocês verão agora ontem, lá na Câmara de Vereadores, houve uma reunião pública na Câmara, proposição do vereador Marcola, da vereadora Fernanda e de outros vereadores, para tratar da pauta das merendeiras e merendeiros do município de Pelotas. Merendeiras e merendeiros são profissionais que trabalham nas escolas municipais e que fazem todas as refeições. Fazem comidas, lanches, auxiliam na parte pedagógica com os alunos, né? São o coração de cada escola.
São colegas que ganham menos de um salário mínimo nacional, trabalham 40 horas semanais, 8 horas por dia. Quem trabalha 8 horas por dia tem direito a intervalo de no mínimo 1 hora. São colegas que nem conseguem gozar desse intervalo de 1 hora, porque estão sempre no trabalho, né, na pauleira, como se diz. E foi um dos segmentos, assim como motoristas, como serventes, como secretários de escola e várias outras categorias, vigilantes, enfim, várias outras categorias não foram contempladas na lei da prefeita do ano passado. Vocês devem se recordar que em outubro de 2015, o ex-prefeito, atual governador do estado, Eduardo Leite, implementou um decreto onde passou a exigir a carga horária obrigatória, aquela prevista em edital ou em contrato, e que antes não era exigida, mas não era exigida justamente para a economicidade do município, para o melhor escalonamento dos trabalhadores, pelas próprias gestões reconhecerem que pagava mal e isso permitiria que tu, trabalhando 6 horas num outro turno, tu poderia trabalhar num outro trabalho, num outro local de trabalho, sem ser da prefeitura, por diversas motivações. Quando o prefeito implementou esse decreto, isso causou um número que nos chamou a atenção de exonerações, colegas saindo da prefeitura, porque a prefeitura paga muito mal, a prefeitura de Pelotas, né? 70% da categoria ganha como salário padrão abaixo do mínimo nacional, ganha complemento, inclusive, para poder chegar no salário mínimo, porque tem gente que somando tudo nem chega no salário mínimo nacional, o que é o caso das merendeiras. Então, houve uma mobilização desse segmento, numa reunião que nós mostramos o vídeo na semana passada, uma reunião interna lá entre SIMP, vereadores e a categoria, só que ontem foi uma reunião que teve a convocação do secretário de Educação, Arthur Corrêa, e do secretário de Administração, Abel Dourado. E ontem nós fomos, junto com a categoria das merendeiras, contrapor diversos argumentos dos secretários. Inclusive o secretário Arthur Corrêa, quando soube que teria reunião e que seria realizada pela manhã e ele sabia que a mobilização das merendeiras ia ser grande, a primeira coisa que ele fez foi mandar ligar para as escolas e mandar cortar o ponto, descontar das merendeiras que estivessem presentes lá na Câmara. Mas elas só estavam lá para debater sobre a pauta delas, pauta esta que o próprio município não propicia, não faz a discussão. Então não foi uma paralisação, elas não deixaram de trabalhar. Todas elas saíram da Câmara e foram para os seus locais de trabalho. Na realidade, elas estavam ali para discutir com o governo estava olhando para elas. Elas não cruzaram os braços e foram para casa ou passear. Não foi o caso. E nós conseguimos ali, diante de um bom debate, de vários fatores que eu vou elencá-los agora, depois que o Wagner colocar o vídeo, que eu peço para o Wagner dar o play no momento certo, conseguimos convencer o secretário que não era necessário, se ele mesmo, o secretário Arthur Corrêa, entendeu que o debate foi bom, que foi produtivo, que tiramos como encaminhamento formar uma comissão entre governo, Câmara e SIMP e comissão de trabalhadores para debater profundamente esses temas e resolvê-los definitivamente. O secretário disse que ele já era uma pessoa de idade, de 70 anos, que ele é homem de caráter, que ele tem humildade para reconhecer quando errou, e ele diz que reconhece o erro de ter feito esse aviso, né, de que iria descontar o ponto dos servidores, cortar dos salários, e ele reviu a sua posição e voltou atrás. Isso para nós foi muito importante e foi de grande valia, né, por parte do secretário. Então, Wagner, coloca para nós o vídeo aí, por gentileza, dessa reunião pública ontem na Câmara, que estava bem lotado. Nós temos um universo aí de pouco mais de 200 merendeiras, tinham mais de 100, né? Uma atividade aí que não era nem uma paralisação, nem greve, nem assembleia. Uma reunião pública, estava muito expressiva, mais de 50% da categoria lá estarem presentes. E nós informamos e debatemos com os vereadores e com os secretários, caros telespectadores, que o seguinte: há uma grande disparidade. Nós temos em Pelotas o cargo de merendeira e o cargo de cozinheira. Cozinheira, ela trabalha na Secretaria de Assistência Social, mais precisamente.
Então trabalha nas casas lares, nos abrigos, também tem cozinheira nos CAPs, por exemplo, né, que tem necessidade aí de haver, no caso. Então, a cozinheira, ela utiliza fogão industrial, ela prepara refeições, né, ela tem contato com elementos químicos na limpeza dos alimentos, do ambiente de trabalho. Então, lá na origem da criação do cargo e emprego público de cozinheira, lá na origem a prefeitura fez as atribuições, dessa forma que eu narrei, e já pagando a insalubridade. As merendeiras, na criação do cargo, a prefeitura omitiu a parte de operar fogão, que elas operam fogão, elas cozinham, elas fazem comida. A prefeitura também omitiu na descrição lá das atividades da merendeira que elas fazem comida em larga escala, tanto quanto em larga escala, bem mais do que se faz nas casas da Secretaria de Assistência Social, por exemplo. Então, numa escola tu tem 600, 700 alunos, tu não cozinha em larga escala? Não, a escala não é maior do que uma cozinheira que trabalha numa casa, num abrigo, para 20 usuários, para 30 usuários? Outra, se merendeira preparasse somente lanche, ela daria para as crianças somente lanches prontos. Leite pronto, fruta, bolachinha, salgadinho, enfim. Não. Elas seguem rigorosamente o cardápio emitido pela nutricionista. O feijão não aparece lá cozido, prontinho. O arroz não aparece prontinho lá na merenda. A massa, o pão, não chega tudo prontinho. Isso é cozido, é assado, é feito. Então nós conseguimos comprovar que a merendeira faz exatamente o mesmo papel, as mesmas atribuições da cozinheira. Só que ela não ganha insalubridade. Ela não tem lá na descrição do seu cargo estas coisas que eu falei: fazer em larga escala, operar fogões. Só que ela faz. Utilizar elementos químicos para a limpeza do trabalho. Aí a prefeitura, quando começou a criar volume sobre essa discussão das merendeiras do ano passado para cá, aí a prefeitura parece, opa, vamos começar a nos consertar. Aí a prefeitura mandou EPIs para as escolas, né, para as merendeiras, só que nesses EPIs, equipamentos de proteção individual, tem locais que até hoje não foi recebido luvas, tem local que as merendeiras receberam um material bem maior que o seu tamanho, não foi possível trocar, material quente demais, né, para quem fica o dia inteiro ali na volta do fogão, em alta caloria, em alta temperatura. Então há diversos elementos ali contraditórios por parte da prefeitura. E aí a prefeitura, quando começou a dar os EPIs e dizer, olha, não lida mais com clorofina, não lida mais com água sanitária, isso é papel da servente, por exemplo. Só que há 14 anos atrás, há 13 anos atrás, as prefeituras no plural, as gestões, não se preocuparam com isso e estas colegas tiveram todo esse tempo expostas a condições insalubres, sem EPIs, e não receberam nada por isso, e não tiveram a proteção por isso. Aí agora a prefeitura fundamenta que não tem que pagar insalubridade, porque tem laudo do médico, do engenheiro do trabalho próprio da prefeitura, que atesta que não lida. Sim, agora porque tem os EPIs. E para trás, morre a situação. E atualmente a legislação, então elas estão em desvio de função, porque a prefeitura, através do secretário Abel Dourado e do Arthur Correia, ambos afirmaram que merendeira não cozinha. Como não cozinha? Fazer um feijão não é cozinhar, fazer arroz não é cozinhar, fazer uma massa não é cozinhar, fazer uma salada, enfim, assar o pão. Aí a cozinheira lá da assistência social, que faz comida para os usuários do abrigo, a casa dos meninos, casa das meninas, casa do idoso, o nome do abrigo que for lá, tem alguém para fazer comida. Na verdade, a merendeira é a cozinheira das escolas. É essa a questão, né? Então, esta foi uma pauta. A outra pauta foi a redução da carga horária. As merendeiras, elas ficaram de fora
do projeto de lei da Prefeitura no ano passado, que virou lei e foi aprovado, se eu não me engano, sancionado, aprovado na Câmara em 6 de abril de 2018, se eu não me engano. Não sei se eu vou precisar a data 6, mas posso afirmar que foi em abril de 2018, transformou-se em lei o projeto da prefeita que regulamentava a carga horária de diversas categorias de servidores de diversos segmentos. A prefeitura reduziu vários, de 44 para 30 horas, de 40 para 30 horas, de 36 para 30 horas, de 33 para 30 horas, vários desses, tá? Vários desses. E deixou, quando mandou o projeto para a Câmara, porque a luta do SIMP há anos era para toda a categoria, todo mundo que tem carga horária superior a 6 horas diárias, que fosse contemplado com as 6 horas diárias, a luta do SIMP. E, quando vimos que o projeto não contemplava várias categorias, o SIMP produziu um texto de emenda ao projeto, porque vereador pode fazer emenda ao projeto do Executivo. E aí os vereadores Ivan Duarte e Fernanda Miranda, o ano passado, acolheram a nossa emenda e propuseram a emenda. A Prefeitura, num jogo de toma lá da cá, nós estávamos na Câmara no ano passado, recebemos uma ligação em tempo real do Executivo dizendo: SIMP, se vocês insistirem nessa emenda para colocar para todos, nós vamos retirar o projeto e já não vamos dar mais a redução para ninguém. E ainda vamos dizer que a culpa é de vocês. Foi assim que o Executivo fez conosco. E aí o SIMP, para não prejudicar a categoria e os vereadores, nós tivemos que o quê? Aprovar o projeto sem a emenda, porque mal ou bem era um avanço, várias categorias estavam sendo contempladas, para isso nos dar um fôlego e um elemento para lutar pelos demais que ficaram de fora. E é isso que a gente está fazendo. Agora com as merendeiras, daqui a pouco vamos estar ali com os secretários de escola, daqui a pouco vamos estar ali com as serventes de escola, enfim, com todos, motoristas, todas as outras funções que ficaram de fora, o vigilante, enfim, com todos. Nós lutamos por todos. E aí, nós falamos isso lá ontem, nesta reunião que vocês acabaram de assistir. Inclusive, a nossa presidente Tatiane Rodrigues falou que no debate com os candidatos a prefeito, que o SIMP fez com todos os candidatos, e fazemos sempre de 4 em 4 anos, um grande debate com todos os candidatos a prefeito lá no Pelotense, voltado exclusivamente para servidores públicos municipais. É um dos maiores debates com presença, presencial, com pessoas assistindo ali, mais de 13 mil pessoas assistindo. E o SIMP faz de uma perfeita organização, inclusive com isonomia partidária, com reuniões com todos os candidatos, com tempo igual para todos, com oportunidade igual para todos exporem as suas ideias aos municipários. Quero dizer o seguinte, diz a Tatiane, uma das perguntas do debate era, o nosso debate foi realizado dia 14 de setembro de 2016, a Paula, na época, era candidata a prefeita, mas ela era, lá naquela época, vice-prefeita do Eduardo Leite. Caso o candidato seja eleito, ele se comprometerá a devolver as cargas horárias antes praticadas? Vejam bem, a nossa pergunta em nenhum momento condicionava ou pedia 6 horas para todos, porque tinha categorias que faziam menos. Já expliquei, pela economicidade, pela questão da organização que era melhor para a prefeitura, para o servidor que poderia trabalhar fora em outro emprego, por vários motivos. A Paula, quando foi responder esse questionamento, ela deixa bem claro, em várias oportunidades, fala dela no debate, que a proposta dela, se eleita fosse, era uniformizar a carga horária para todos servidores em 6 horas diárias. Foi ela que falou, não foi o SIMP. E de lá para cá, quando a gente cobra ela e cobra o governo, dizendo que foi uma promessa de campanha, o governo diz que é mentira.
A Paula disse que não falou, o Abel Dourado falou lá nessa reunião pública de ontem que não. O problema é que nessa reunião pública de ontem, nós colocamos o vídeo que nós vamos colocar para vocês agora, e lá para quem estava na Câmara, a TV Câmara com problemas técnicos, não saiu o áudio num volume que pudéssemos escutar. Nós quem estávamos lá no plenário da Câmara ontem, mas quem assistiu a TV Câmara ontem, ao vivo e no Facebook da Câmara, ouviu perfeitamente. Então, para não ter dúvidas, eu vou pedir para o Wagner agora colocar o vídeo do debate, tá? É um vídeo de 3 minutos e 55, faltam 5 minutos para o nosso programa, então dá para ver e eu ainda encerrar o programa. Prestem atenção na fala dela, que quando eu voltar, eu vou dizer quais foram os trechos que ela deixa bem claro sobre essas 6 horas. Então assistam a Paula falando no debate do SIMP, lá em 2016, sobre o compromisso de reduzir para 6 horas, uniformizar para 6 horas para todos. Solta aí, Wagner. Número 6, como todos podem ver. E ela versa sobre o tema alterações das jornadas de trabalho e ponto biométrico. Quem começa respondendo agora é o candidato Anselmo Rodrigues. Só um minuto, deixe eu fazer a pergunta. O candidato se compromete em garantir a manutenção das cargas horárias cumpridas anteriormente ao longo dos anos realizadas pelos servidores, revogando o decreto municipal que estipula essa nova imposição que em nada favoreceu o público, já que não houve ampliação no atendimento, trazendo inclusive prejuízos e exonerações de muitos profissionais qualificados sem a necessária reposição do quadro funcional? O ponto biométrico nada mais foi do que trazer para o século XXI o livro ponto. Na verdade, o que se exige inicialmente é a carga horária para a qual o servidor fez o concurso. Quando leu o edital lá, se inscreveu para o concurso, sabia do horário exigido. O que a gente fez com isso foi botar luz num problema que estava engavetado e ninguém falava. Um problema que tem que ser tratado à luz do dia, que é essa questão das cargas horárias no município, que cada um tem uma. E isso realmente é um absurdo. A maioria dos servidores da Prefeitura de Pelotas, por concurso público, deve cumprir 6 horas. Nós achamos razoável que, sendo assim, a gente uniformize as cargas horárias para que se cumpra 6 horas. Porém, por que não fizemos isso ainda? Porque há uma questão jurídica. A Procuradoria-Geral do município, a Procuradoria do município está estudando uma forma que não prejudique o servidor. Porque na primeira leitura da Constituição, para aqueles que fizeram concurso para 8 horas, se passarem por lei a fazer 6 horas, teriam que ter salário descontado. E com isso nós não nos conformamos. Nem vocês se conformariam. Portanto, não faremos isso. Estamos procurando uma saída jurídica para que a gente possa uniformizar as cargas horárias. Aí, isso interessa internamente a organização da Prefeitura. Nós vamos fazer esse estudo e essas alterações à luz de 2 princípios. O primeiro deles é o interesse público, o interesse do cidadão a que todos nós, servidores públicos, devemos servir e respeitar. O segundo é o interesse interno, o interesse de organização e de eficiência interna do serviço público, que já identificou que o mais interessante é realmente essa uniformidade de cargas horárias. Sou a favor disso. Nós só precisamos encontrar uma saída jurídica que não prejudique o servidor. Agora, o ponto biométrico, o servidor que cumpre e sempre cumpriu sua carga horária, ele não briga com o ponto biométrico. Ele sabe que se nós tornarmos mais eficiente o serviço público, menos contratos nós teremos que fazer, menos gente nós teremos que chamar, e mais recursos vão sobrar naquele cofre que é um só, para poder tratar melhor o servidor e dar ganhos reais e ganhos maiores no salário. Então, só para terminar o programa aqui,
se passou de forma despercebida para você, eu transcrevo aqui 3 falas dela sobre carga horária. Essa questão das cargas horárias do município, que cada um tem uma, isso realmente é um absurdo. A maioria dos servidores da Prefeitura de Pelotas, por concurso público, deve cumprir 6 horas. Nós achamos razoável que, sendo assim, a gente uniformize as cargas horárias para que se cumpra 6 horas. Outra fala da prefeita: estamos procurando uma saída jurídica para que a gente possa uniformizar as cargas horárias. Outra fala da prefeita: que o estudo dessas alterações será sobre a luz de 2 princípios. O segundo é o interesse interno, o interesse de organização e de eficiência interna do serviço público, que já identificou que o mais interessante para a Prefeitura de Pelotas é realmente essa uniformidade das cargas horárias. Sou a favor disso. Então ela deixa claro de propor as 6 horas para todos os servidores. Só que quando ela mandou o projeto de lei para a Câmara ano passado, ela deixou um monte de gente fora. E o governo afirma que em nenhum momento se comprometeu com 6 horas para todos os servidores. Está aí a prova do debate. E pior, a defesa que a prefeita fez do ponto biométrico, que nós não temos nada contra a comprovar a nossa assiduidade no trabalho com a digital, nós falamos que CC não ia cumprir, e CC não cumpre, e que isso não ia dar certo porque ela disse que ia ter menos contratos emergenciais. O que mais a prefeitura faz é mandar contratos emergenciais para a Câmara. Contrato emergencial não tem concurso nem tem nada, a prefeitura escolhe quem ela quer para trabalhar por até 2 anos e sai fora. Então está tudo comprovado aí através desse vídeo. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um programa de TV do Simp, prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.